Cara, meu nome é Mustafa, sou natural de Curitiba, moro em Santa Catarina, nessa região sul. Sou da fase nova aí, tenho nem 30 anos aí de estrada, nem 30 anos de idade. E minha história com o motociclismo começou, acho que na barriga da minha mãe. Meu pai era motoqueiro, minha mãe era hippie. Então já, quando meu irmão era pequeno, minha mãe grávida, carregava os 4 em cima da moto. Aos 11 anos aprendi a dirigir, aprendi a pilotar, empinava uma XL 250, meu pai me tirou a moto. E quando fiz 18 anos, comprei minha primeira YBR 125 Yamaha preta. Eu tinha 19 anos de idade, uma jaqueta de couro, uma moto e eu era o senhor da ignorância. Andava pra tudo quanto era lugar. Rodei 40 mil quilômetros em um ano. Depois comprei uma Phaser 250, aí comecei a fazer viagens com meu pai. Então era um mundo que a gente imaginava de criança, que era ser malvadão, que era se fantasiar, chapéu, caveiras e tal. Quando eu era criança, você idealiza um modelo de pessoa, se idealiza o que você quer ser. Eu tinha uma bandeira da Harley, que quando minha mãe brigava comigo, eu ficava no quarto olhando e falava: quando eu crescer, vou comprar uma Harley e vou fugir de casa. E aí você começa a pensar, onde que a moto te leva? O porquê que você ama a moto? Né? Então a moto me levava para lugares bonitos, lugares novos, conhecer pessoas e fugir de casa, fugir de brigas, fugir de confusão, fugir do estresse do serviço. Então a moto me levava a muitos lugares. E vai passando o tempo e aquilo vai entrando na tua alma e você para de se fantasiar, você para de comprar camiseta de caveira, você para de comprar botas fortes e de repente você abre o teu guarda-roupa, só tem caveira, 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 dragão, caveira. E se pergunta por quê? Porque não é mais um estilo, uma fantasia. Isso já faz parte da tua alma, já faz parte do teu ser. Então hoje, meu guarda-roupa se divide em roupas sociais que eu não uso mais, felizmente, não preciso mais trabalhar de social, e o resto é só caveira. Não conheço ninguém e não frequento nenhum público que não seja relacionado hoje a rock e a motociclismo. Que no primeiro momento, quando eu era criança, eu queria ser roqueiro, eu queria ser motoqueiro, e de repente eu me tornei sem perceber, foi naturalmente agindo. Então eu viajei muito com meu pai, não fiz grandes quilometragens, né? Sempre tenho, carrego meu primeiro lencinho que eu comprei, tem mais de 150 mil quilômetros esse lenço. É uma questão de história, né? Aí carrega bota, 40 mil quilômetros uma bota, 80 mil quilômetros um colete. Então você vai acumulando histórias e quilometragem em cima dos seus objetos, não em cima de uma única moto. Então eu viajei, acampamento, encontro de moto, né? Fiz toda essa região sul aqui, viajei bastante com meu pai. Aí comprei uma MT 03 da Yamaha, mudou um pouco meu estilo de vida, meu estilo de público, mas sempre barraquinha nas costas, barraquinha, colchão de ar e viajando nos encontros. Rodei muitos motoclubes, né? Hoje tem um colete que não faz parte de ninguém, eu mesmo queria um colete, mas não participo de nenhum motoclube hoje. A moto me levou ao pagode. Eu não curto pagode, né? Fui com alguns amigos, saí de casa só para beber e voltei casado. Foi quando eu conheci minha esposa. Acabei casando, entrei no salão com minha moto. Quando entrei no casamento, ninguém estava esperando, a gente só contou com o pastor e para as vós, para elas não se assustarem. Ninguém esperava, então estava eu lá de terno e gravata, entrando no salão. Todos os convidados já estavam sentados, esperando. Foi muito interessante. O meu casamento foi tão emocionante quanto os 5, 6 vezes que eu tirei minhas motos zeros da concessionárias. Foi uma emoção que eu tive no casamento, contratei uma pianista tocando Metallica, foi uma coisa espetacular. O mais engraçado disso é depois eu estar em cidades vizinhas, a 200, 300 quilômetros de casa, em grupos de motociclistas, e escutar histórias. Pô, conheci um cara, ouvi a história de um cara que casou, entrou de moto e tal. Eu escuto toda a história completa e depois falo, pois é, cara, fui eu que fiz isso. O cara fala a cidade, fala como foi e não sabia que era eu. Então vai virando uma lenda, vai virando uma história e vai contando entre o meio dos motociclistas. Primeiro, para ser motociclista, tem que ter uma moto, tem que ter o espírito. Conheci pessoas de 125 cilindradas que rodam 600, 800 km para ir no encontro de moto. Primeiro é o ar, você querer fazer aquilo, você ter coragem de fazer aquilo. Às vezes você compra uma moto de 120 mil reais, você chega a 200 km, está cansado, quer voltar para casa. Ou você roda 300 km, quer dormir no hotel. E às vezes você tem uma 125, você roda 800 km num dia e ainda vai encarar uma barraquinha, um colchão de ar, um colchonete, dormir em cima de uma mesa, dormir num ponto de ônibus, dormir num posto de gasolina, que já aconteceu comigo, pegar chuva, passar necessidade, passar frio, passar fome na beira da estrada, molhar todos os teus documentos, molhar todas as tuas roupas. Então o que faz o motociclista não é a cilindrada, mas é o espírito dele querer ir cada vez mais longe. Às vezes o meu limite é ir com uma 125
até São Paulo. Às vezes o limite do outro é ir com uma 1000 até Florianópolis. E às vezes alguém tem o limite de ir até o Alasca, com qualquer moto que seja. Então você superar seus próprios limites. Eu e meu pai, a gente viajou durante os 2-3 anos. Eu tinha uma Phaser 250, ele tinha uma Virago 535. Meu pai, ele era contador, então a gente se vestia e era o tempo que a gente tinha pai e filho. Teve uma viagem muito estressante que a gente foi para Presidente Getúlio. A gente resolveu em cima da hora ir. Então a gente levava barraca, colchão de ar, tudo preparado para ir acampar. O encontro estava muito ruim. A gente resolveu voltar. Pegamos uma chuva violenta, entramos em Jaraguá do Sul e tinha poste caído no meio do caminho, tinha fio de luz no chão. Então a gente parou para se abrigar embaixo de um posto de gasolina. O vento era tão forte que começou a destelhar todo o posto de gasolina. Então a gente entrava numa rua escura, tinha uma árvore caída, entrava em outra rua escura, tinha um poste. A gente estava perdido até que a gente achou um ponto de ônibus, ele dormiu em cima da moto e parou. Eu falei, o que foi? Dormi em cima da moto. Eu falei, cara, é impossível, cara, ninguém dorme em cima da moto. Ele vai tocando você na frente, escuridão, escuridão. Eu fui tocando na frente, passou um pouquinho. Pô, cara, eu dormi em cima da moto também, passei reto na curva, né? Dormimos dentro de um ponto de ônibus. Era de concreto, ficamos eu e meu pai lá dormindo no ponto de ônibus molhada. Então são essas coisas que vão aproximando, os encontros que a gente ia, rodava 200, 300 quilômetros para ir em pontos próximos da nossa cidade, ia fazendo aquela união, pai e filho, que era o momento que a gente não tinha tempo de conversar durante a semana inteira, mas que eu acabava conhecendo meu pai nas pequenas atitudes dele, nos pequenos gestos que ele tinha, de humildade, de seriedade, e que também ia puxando isso para minha vida. Fiz muitas viagens de madrugada, fiz muitas viagens de noite, peguei muito frio, muita serração, muito congestionamento, passei algumas dificuldades na serra de não conseguir enxergar nada, só para poder voltar para casa e ver minha esposa, porque nessa ocasião eu morava em uma cidade, trabalhava em uma cidade diferente de onde a gente morava. Pelo motociclismo você vai fazendo muitos amigos. Esse mundo underground, ele é muito pequeno. Então conheço diversos motoclubes, fiz diversos amigos. É interessante quando você está numa cidade lá no Rio Grande do Sul e encontra pessoas do norte catarinense, ou você está no norte do Paraná e encontra pessoas do extremo sul do Rio Grande do Sul. E essas pessoas vão fazendo amizades com o tempo. Muitas são volume, então você acaba conhecendo 50, 80, 100 pessoas, mas sempre de cada cidade você acaba marcando 2 ou 3. Isso acaba sendo interessante porque num momento de dificuldade, só puxar o celular ou encontrar ele pelo Facebook e pedir uma ajuda. Estou precisando de um pouso, estou precisando de uma comida, estou precisando de um banho, e as pessoas vêm com muito amor te resgatar. E eu também estou aqui à disposição para quando alguém precisa de uma ajuda, a gente poder resgatar esse irmão que está na estrada. Cara, eu tenho um grande amigo, o nome dele é Joelson. Hoje eu acho que ele está no Acre. A vida dele mudou totalmente. Então é uma amizade longa de motociclismo que quando a gente se encontra, a conversa para exatamente do último segundo que a gente conversou. A gente fica 2, 3 anos sem se ver, de repente a gente se encontra e a conversa e a amizade continua exatamente no mesmo ponto. Hoje ele está trabalhando no Acre, acho que faz uns 60 dias, seria interessante porque também tem muita história para contar. O motociclismo, esse meio, é um meio de muita rebeldia, mas é de muita responsabilidade. Então para entrar, primeiro você tem que ser irmão, primeiro você tem que ser companheiro, você tem que ser honesto. Então um lugar que você pode fazer tudo o que você quiser, mas um lugar também que você pode dar uma porrada na cara a qualquer momento. Então você tem que ter respeito com as facções, tem que ter respeito com os motoclubes, respeito com os mais velhos. Eu sou de uma geração nova, estou chegando agora no motociclismo, perto de alguns que já têm 50, 60 anos de estrada. Estou aqui para fazer o meu melhor, mas para mim, e não para contar uma história para os demais. Então seja um pouquinho menos fake, põe um pouquinho mais de quilômetro na tua moto. Eu achei muito interessante essa história, justamente para você contar histórias de pessoas reais, pessoas de verdade, não pessoas que se fantasiam no final de semana, como já aconteceu comigo quando eu era moleque. Então hoje eu me considero um motociclista de verdade. Então pegar histórias interessantes, o passado, o futuro, o que as pessoas querem, o que elas estão vivenciando hoje e o que as pessoas realmente passaram para poder ter uma motocicleta hoje e o que a motocicleta fez na vida delas. Então eu conheço pessoas que são contadores que passam um ano inteiro parado e de repente faz uma viagem de 15 dias pela Europa, pelos Estados Unidos. Eu conheço pessoas cardíacas que pararam o teu estilo de vida estressante para poder estar em cima de uma moto e hoje sobreviveram. Conheci pessoas que tinham problemas graves no coração, que bebiam muito, deram um tiro no peito, estão vivas ainda por causa do motociclismo. Eu conheço pessoas e famílias que se uniram por causa do motociclismo. E muitos amigos também perdidos por causa do motociclismo. Mas isso é muito interessante, você contar a história individual de cada pessoa.
Então, uma dica de viagem que eu sempre dou: pega uma sacola e nessa sacola coloca camiseta, calça, meia, cueca, enrola. Pega outra sacola, camiseta, calça, cueca, meia, enrola. E faça sacos diferentes com as suas peças de roupa, porque caso aconteça um acidente, não molha tudo de uma vez. E quando você parar no posto de gasolina, em algum lugar para você tomar um banho, fica muito mais rápido para você pegar. Sabe que dentro daquele saco está tudo que você precisa. Leve o mínimo de coisas possíveis, incluindo não leve relógios, não leve facas, não leve câmeras fotográficas, não leve nada, leve o mínimo de coisas possíveis para sua viagem ficar interessante. Não adianta você levar 25 camisetas, sendo que durante um evento você vai usar só 2. Leve o essencial: 2 calças, uma bota, uma camiseta, tua jaqueta, teu espírito de liberdade. Eu participei do The Riders e convido o pessoal para assistir e contar um pouquinho das suas histórias e verificar que nós somos um público, acima de tudo, humilde e aventureiro.